Olha, tribal, eu sempre vem na minha mente, assim, um lugar de gente feliz, que eu falava muito isso na época. Total. Momentos felizes a gente conseguia passar ali. E um lugar de muito amor. Amor por tudo, né? Amor eu pelos meus clientes, amor pelos artistas, amor pela minha equipe, amor pelo lugar, amor pela música, amor pelos shows, amor por tudo ali. Eu tinha muito amor mesmo de chegar a chorar toda vez que eu saía dali, porque eu me sentia com missão cumprida mesmo, fiz uma noite bacana, as pessoas tiveram um momento feliz, por mais que tivesse alguma briga, alguém bebeu demais, eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho. A Tribal era um lugar que as pessoas podiam ser quem elas eram de verdade. Porque tava junto com outras pessoas que queriam ser livres também. Isso era muito legal lá. As pessoas iam com a roupa que queria, se vestia do jeito que queria, ficava bêbado, sambava no meio de todo mundo. Verdade. Todo mundo ficava lá até 7 horas da manhã. Tinha que pedir pra ir embora, pelo amor de Deus. Aí a Lívia colocava a música pra ir embora, mas a música todo mundo dançava, todo mundo cantava. Não tinha como, né? Era difícil encerrar. Tribal primeiro, eu acho que eu sempre vou estar com a blusa da Tribal, representando a Tribal, porque a Lívia sempre teve esse muito carinho pela gente, e o que ela falou é por amor. Tribal era família, Tribal não era uma balada, não tinha competição, sabe? A gente tinha PCD, a gente tinha cadeirante, e todo mundo o mais engraçado é que as pessoas não jogavam, as pessoas abraçavam. Não era uma balada, sabe? Era uma família que todo mundo fazia fila para poder beber. Quantas vezes a pessoa não tinha dinheiro, a Lívia falava assim: não, pode entrar, fica aí, vai se divertir. Não, era um ritual de todo sábado. Todo mundo queria estar Era lá. um grande encontro, Era um grande né? encontro. Era um grande encontro. E o que me deixava mais, assim, feliz eu falava assim, meu Deus, mas essas pessoas vêm aqui todo sábado, né? Tipo, passava um ano e as pessoas estavam ali todo sábado. E eu falava, meu Deus, né? Como que pode a pessoa estar aqui todo sábado? E era todo sábado, os quase 10 anos. Eu acho que vinha muito desse lugar de se sentir confortável onde estava. Sim. Poder dançar, poder beijar, poder Sim. conhecer pessoas. Sim. Acho que as pessoas iam porque se sentiam à vontade lá. Não era aquele lugar que tinha gente te olhando torto porque você tá vestindo, ou por quem você era. Todo mundo se abraçava. Eu tinha o meu cantinho lá no fundo, né? Eu amava Cada um tinha o seu cantinho, o meu cantinho né? lá no fundo eram meus amigos. Muito legal. Isso da Casa Amarela, né? Porque na Tribal Preta também, que veio antes, né, da Casa Preta, foi assim que eu fiz 18 anos, eu era uma criancinha ainda. Espero, né? Foi a primeira boate que eu fui na minha vida. E eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha visto o Gogo Boy. E tinha o primeiro show de drag que eu fui foi da Milena Ohio, ela batendo o cabelo lá, e era um palco alto. Tipo, era muito muito alto. legal. Eu me encantei, assim, eu não gostava muito daquela estrutura, engraçado, né? Apesar de as pessoas falarem muito, eu amava mais a Casa Preta, tal, mas era uma estrutura que eu não ficava muito confortável ali, né? O camarote eu achava muito perigoso. Era uma o palco meio era muito limitada alto. ali, né? Porque eu já peguei uma casa montada, né? Então não deu pra mim mudar muito a estrutura. E eu morria de medo Nossa, eu ficava... O pessoal me via lá na frente, me via nos lugares, mas é porque eu tava cuidando, porque eu morria de medo, que nem no banho de espuma, eu tava lá no meio do banho de espuma, porque caía o povo e eu tinha medo de que alguém pisoteasse. Então, assim, eu tava lá no meio porque realmente eu queria cuidar para não dar nenhum problema. Isso é muito né? verdade. Você piscava, a Lívia estava atrás de você. Isso é verdade. É você e o Bruno, né? O Bruno também ficava rodando a casa para ver se tá todo mundo bem. Muito legal isso. E todo mundo respeitava, né? Todo mundo respeitava. Todo mundo respeitava a Lívia. Na verdade, eu acabei conquistando esse respeito, né? Porque não foi fácil, tá? A gente está aqui falando de coisas bonitinhas, mas no começo foi bem difícil para mim, por eu ser hétero, né? E eu não fui bem aceita na cena, nem nem pelo público e nem pelo artístico também. Então eu ralei muito, foi uns 2 anos ali no começo bem difíceis para mim, bem difíceis. Mas depois eu fui conquistando o respeito, mostrando que eu queria uma casa para todos, de fato, né? Todos. Então fui conquistando primeiro o amor das drags, que foram se apresentando lá. Depois eu fui conquistando
o amor do público, né, que a casa começou a encher, porque eu tive assim, no começo foi bem cheia a casa, depois caiu, porque como eu falei, eu entrei num meio que eu não era conhecida, né, eu fui só como empresária mesmo, sabe? Isso aqui está faltando na cidade de Santos e eu quero abrir. Então, quando eu resolvi abrir, eu achei que ia ser só mais um comércio, né, como eu já tinha tido vários outros. E aí, eu fui sendo podada, fui sendo... Como que se fala o termo? Quando cortam, sabe? E aí eu não tinha mais ninguém para contratar, ninguém queria se apresentar na Tribal, ninguém. Porque eles já trabalhavam em outras casas, né, em outros eventos, que se eles se apresentassem na Tribal, eles seriam cortados desses lugares que eles já estavam trabalhando há um tempo. Então eles não iam colocar em risco, sendo que eu estava ali, né, de gaiato, né? E no então, geral, né? Drag, DJs, tudo, né? Drag, DJ, tudo. Ninguém queria vir, ninguém podia, na verdade, vir na Tribal. E aí foi quando eu comecei a colocar a minha experiência em empreendedorismo e não arreguei, não. Falei, então tá bom, então vamos ver o que a gente faz aqui. E aí foi quando eu comecei, junto com o JP, que foi uma pessoa muito importante na história da Tribal também, na época era meu companheiro, ele já trabalhava com eventos, ele já também meio que conhecia um pouco da cena LGBT, e aí ele falou, vamos trazer DJ de hétero, vamos trazer artistas de hétero. E aí foi quando eu comecei a procurar, pesquisar, mas não tinha nada. Ninguém queria. E aí eu lembro que as primeiras festas, como eu sou muito criativa, eu comecei com temas. E era uma coisa que não existia no mundo gay, sabe? Assim, eu falava, vou fazer uma festa de tal coisa, nem lembro, vai. Na época eu lembro das empreguetes, da novela. Falei, eu vou fazer uma festa com esse tema. E aí no Mingo, Mingo Show, que tinha ali perto, ele fala, tinha uma cantora que eu já tinha ido lá, porque às vezes quando a Tribal estava muito devagar, a gente dava umas voltas, né? E aí eu tinha ido lá e vi uma mulher cantando a Is My Love. Eu falei pra ela, você quer ir lá cantar na Tribal? Mas você não é LGBT? Eu falei, mas o que tem? Tá bom. E aí eu me arrisquei e fiz um flyer com as caras das empreguetes, ela foi lá cantar. Eu lembro que, assim, todo mundo falava assim, não vai dar certo. Eu escutava isso de todas as pessoas, porque tinha umas pessoas que eu comecei a trazer de São Paulo, que nem a Dani Pari, né, que trabalhou com o Rosso, os próprios Go-Go Boys, porque não tinha ninguém daqui que queria se apresentar. E eles eram os primeiros a falar, não, mas isso não vai dar certo, no público gay, isso aí tá louca, ninguém vai gostar. E aí eu sei que foi começando a vir gente, o pessoal foi gostando. Aí no primeiro final de ano eu tinha ido num lugar que tinha banho de espuma para criança, e eu falei, isso eu levar para dentro da Tribal. Aí todo mundo, imagina, não dá, não tem coisa. Eu falei, por que não dá? Aí achei lá o contato do cara que fazia o banho de espuma lá, que fez comigo anos depois, o Osmar. Ele falava, oi, Nívia, aquele era mineiro. Eu falava, Osmar, dá para você vir? Como que é? Manda umas fotos aí. Eu mandei as fotos para ele. Naquela época ainda era por e-mail, né? Nem tinha essas coisas de telefone muito. E aí eu mandei, ele falou, dá para fazer sim, aqui eu faço em lugar fechado, tá bom. Aí eu lembro que a gente, à tarde, tinha testado a máquina de espuma, saía do camarote. Isso foi na nesse preta dia, ainda, na preta. Tava. Aí eu coloquei assim na ponta, eu falei assim, bom, vamos por aqui na ponta, porque se não der certo, a espuma fica só aqui, no canto, tudo bem. Aí a Dani também, a Dani Pari, falou, Lívia, isso não vai dar certo, Lívia, desiste, não vai dar certo. Aí eu falei assim, eu ainda quero funk nesse dia. Aí fui atrás de um DJ famoso na época, na cena hétero, DJ Bafafinha. Ele montou lá o CDJ dele no palco, e aí todo mundo falando, mas isso não vai dar certo, é melhor deixar sozinho. Mas não, vai dar certo, vai dar certo. Com os gays, com funk, né? Ninguém queria. Não, mas é porque não tinha, porque né? Não tinha. Ninguém tinha feito uma festa, né? Assim. Ainda não tinha drag, cantora de funk, não tinha nada disso. Não tinha nada, ainda, né? nada. Aí eu peguei, montaram tudo lá no palco, e o JP comigo, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí
quando anunciei, gente, porque eu gostava muito de ir no palco, falar. Isso também é uma coisa que tentaram me podar no começo, falaram assim, não, o dono de boate não pode aparecer, porque senão vão ficar te pedindo VIP, é melhor você ficar lá dentro. Imagina, no primeiro dia que estourou o cano lá, não sei se vocês estavam na inauguração, eu que estava lá puxando o rodo, porque eu não tinha outra coisa para mim fazer. E aí eu fui lá, apresentei e falei, gente, agora eu vou trazer um DJ aqui, espero que vocês gostem. Eu lembro que o Bafafinha começou, aí eu falei pro cara da máquina, pode ligar. Gente, vocês não sabem como que foi aquilo. A gente fala que essa festa foi falada por semanas. Foi a melhor festa, melhor open bar que teve. Não, open bar não, que ainda não era open bar. Melhor banho de espuma que aconteceu de todos os anos. Foi mesmo. Aí eu lembro que eu tava com um vestido branco, né, e ele era meio coladinho assim. Aí eu falei, aí eu tava lá, que eu gostava muito de ficar na cabine de som, assim, onde eu via tudo, né, acontecendo. Eu falei assim, eu vou entrar. Aí a Dani falou assim, não, tu não vai entrar. Eu falei, eu vou entrar. Eu vou entrar, porque vocês me estressaram tanto que agora eu vou desestressar. E entrei lá no banho de espuma, fiquei com eles e foi, assim, maravilhoso, assim. Todos os anos tive que começar a fazer, né? Claro, todo ano, porque ficou marcado todo mundo. Não, e o banho de espuma? Eu falei, gente, calma, vamos fazer sempre no final do ano. Aí ficou a festa oficial de final de ano, o banho de espuma. Gente, foi um evento, assim, inesquecível. A gente comentou por muito tempo e a pessoa ficava o ano inteiro esperando a festa da espuma, né? Só que eu tinha um problema, a Casa Preta me incomodava muito sobre a estrutura real, assim, que eu achava muito perigosa, aquelas coisas de madeira, os bambu, né? Aqueles camarotes, eu achava sempre que alguém ia cair dali. E tinha uma vizinha que não me deixava em paz, né? Então era a prefeitura toda semana na casa pedindo alvará, laudo de acústica, de som. E eu fiquei 4 anos lá, o tempo todo tentaram me fechar. Aí foi quando eu comecei a procurar um lugar que não tivesse vizinhos, que fosse um lugar mais amplo, né? Eu também tinha a preocupação, porque na Casa Preta a gente tinha aquele lugar, o fumódromo. Do lado de fora. Do lado de fora. Eu achava que as pessoas ficavam muito expostas ali. E aí eu queria já uma casa que tivesse uma área aberta para eles poderem fumar à vontade, sem sair da casa. Foi quando eu achei a Casa Amarela, né? E aí quando eu achei a Casa Amarela, assim, foi um sonho realizado, porque ali realmente eu fiz tudo o que eu queria. O palco nas dimensões que eu queria, na altura que eu queria. Tinha a pista que eu podia fazer o eletrônico. Aí tinha a pista aberta que eu podia fazer essa outra pista aí que a gente chamava de bagaceira. E as pessoas podiam fumar à vontade porque era aberta. Cada semana era um tema diferente. Como ela disse, né? Das empreguetes, teve da Anitta. Gente, teve de tudo. Ela trouxe, e ela, não sei como é que ela descobriu vários talentos, como Jojo Todinho, ela foi uma das primeiras a trazer. A MC Beyoncé, que hoje é a Ludmilla. E dessa vez eu vou te conquistar. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde da Tribal e a porrada come. Nossa, várias pessoas, várias. Arruma Gaga. Viu mais de uma vez, né, Arruma Gaga. A Pepita. Quando eu comecei a frequentar Tribal, eu tinha acabado de começar a me montar, né? Eu me montava pra ir nas boates, porque não tinha concursos, não tinha encontros de drag como tem hoje em dia, eventos da prefeitura, tudo mais, não tinha nada. E era muito triste pra mim, porque eu via a história das drags do litoral, era bombado o litoral pra quem fazia show, né? Eu falava, nossa, bem na minha vez. Aí eu comecei a frequentar a Tribal, e a Tribal, assim, não era uma casa de drag. Era uma casa que tinha as drags, mas não era uma casa de drag. Quase ninguém ia montada, né? Não tinha muito isso. Não, tinha não as trans, ia muitas isso, trans, né? Mas drag ninguém ia, porque não era um rolê drag. Verdade. Aí teve a ideia de fazer o drag Tribal. Foi um reboliço no litoral, porque tá muito tempo que não tinha um concurso. Aí todo mundo foi se inscreveu. Nossa, muitas drags, né? Ficou lotado de drag. Eu participei, eu não passei da minha eliminatória. Mas depois que eu participei, a Lívia começou a me chamar pra trabalhar. E é o que eu falo hoje em dia. Eu trabalho ainda como drag. E hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas não querem pagar bem. E o que a Lívia já pagava nessa época, gente, eu tô falando de 2012, 2013, 2014. Faz muito tempo isso, são 10 anos atrás. O que ela já pagava pra gente, hoje a gente tem que lutar pra receber. Então tem muito essa diferença também. A gente trabalhava bem,
num lugar bom e recebia bem. Hoje em dia, às vezes, a gente tem que trabalhar num lugar que não recebe a gente bem e ainda paga mal. É. Isso faz muita diferença. E o Drag Tribal trouxe essa esperança para as drags daqui. Todo mundo participou. Quem era drag participou. Foram muitas drags. Tanto que na final, eram 8 drags na final. Eu lembro disso. E, enfim, mudou. Aí, logo depois que teve esse primeiro concurso, a gente foi pra Casa Amarela. Aí sim a Tribal virou uma casa de drag. Não foi? Foi. Porque Mas acho todo que mundo ia. foi por causa disso mesmo, porque como eu não podia contratar as drags que já trabalhavam em outras casas, foi olha, eu nem sei aonde que essa chave virou, na verdade. Foi bem natural, né? Mas foi uma coisa assim, sabe? Acho que elas começaram a ter uma liberdade de vir montada, eu acho que foi isso que aconteceu. E aí eu começar a apostar. Vamos vir fazer um show, sabe? Santos não tinha parada, Santos não tinha casa noturna. Tinha a noite de Santos, mas era totalmente hétero. Né? Uhum. E quando a Tribal chegou em Santos, eu acho que revolucionou a noite LGBT, assim, de uma maneira que todo mundo tinha um point agora em Santos. Antes não existia um point em Santos. Começou a ter um encontro em Santos, que era a Tribal. E era um encontro de todas as tribos. Sim. Todo mundo ia lá, tanto de Santos quanto dos outros lugares, mas todo mundo ia pra Santos. Santos nunca foi um lugar de ter pessoas LGBT. Nunca foi. Não tinha um lugar pra ir. A importância que a Tribal tem até hoje, assim, é imensurável, gente. Porque as lembranças que a gente tem é muito importante ter pra gente poder continuar exigindo tudo que ela deu pra gente. A gente não pode querer menos, aceitar menos do que tudo que a Lívia proporcionou pra gente. Né? É igual a Bela tá falando, não tinha um point, né? Como que se diz a gente, um point LGBT em Santos, né? Uma cidade estão mudando aos poucos. Tinha que eu alguns vejo, outros encontros, né? Tinha a Cris, tinha então, mas a aí Liquid são Love, mas assim, nada em Santos, nada mas embalada. toda semana, Isso, né? toda semana tinha. Então a gente ficava muito carente disso, porque tinha que ir pra São Vicente. Sim. Sempre. E Santos não tinha. Eu lembro que tinha um barzinho na Conselheiro Nébias, que começou a publicar, a dar às pessoas, mas aí jogava urina lá embaixo, por causa de ser um público GLS, não podia ter. Então, sempre fechava as portas. Aí teve o Rosa Marinho também, que tentou conseguir, mas não vingou também, que era do público mais de mulheres. Então, eu vejo que a cidade de Santos sempre foi um pouco preconceituosa. Então, as pessoas de Santos, por ser uma cidade, né, como é que se diz? Conservadora, né? Sempre atacava a Tribal por esse motivo. E as pessoas estavam só sendo felizes. A felicidade entendeu? incomoda, você vê, né? A felicidade incomoda muito. E a Lívia tentou lutar, acho que durante muitos anos, mesmo com a casa fechada, pagando aluguel, indo lá na prefeitura, pedindo, mostrando, tinha todos os laudos certos, de bombeiro, de coisa do som para não abalar a estrutura. Ela fechou, no outro mês já estava funcionando o quê? Uma rave. Então isso é muito triste, sabe? Ver tudo isso acontecer só por causa do público ser LGBT. Gente, isso me arrepia lembrar, porque é muito triste, a gente ficou sem ter pra onde ir. É. A gente ficou sem ter onde fazer show, a gente ficou sem ter onde se divertir. Foi muito triste, porque a gente tinha ali como uma nossa casa, segunda casa. Mas eu tentei, juro que eu tentei. Foram, na verdade, quase 10 anos de resistência ali. Era toda semana. Toda semana eu tinha um problema, eu tinha laudo de tudo. E aí o fechamento, de fato, se deu porque teve um problema num bar que tinha na época lá, que se chamava Bacará. O menino morreu, segurança, né? Sim. E aí um promotor de justiça foi em todas as casas e verificar o que tinha nas casas para fechar, porque a ideia dele era fechar todas as casas. No entanto, que fecharam todas as casas noturnas, não só a Tribal. Mas o problema que a casa tinha era de documento, tá? Era no espelho do IPTU, tinha que estar escrito casa de eventos e estava escrito escritório, porque lá é uma casa enorme que realmente tem o escritório do dono, aí tinha balada e tinha estacionamento. Então a casa toda tinha que estar como casa de eventos. Eu tinha que fazer um projeto para fazer essa mudança de uso. E aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer isso.
Só que quando você fala de prefeitura, você tem que esperar, né? E esperar e esperar. Eu já estava 1 ano com a casa fechada, tendo todas as despesas, já tinha gasto todo o meu dinheiro, mas ainda resistindo por causa deles. Não era nem mais por mim. Mas teve um dia que eu... Guia de ferro, né? Guia de ferro. falei, não dá mais para mim. E aí o sonho acabou, né? Mas hoje falam assim para mim, por que você não monta? Porque, gente, aquela magia, aquele lugar, né? O momento que a gente viveu ali é para ficar para vocês, né? Foi uma geração, marcou uma geração. As melhores lembranças da minha vida, gente. Né? Que bom que a gente encerrou assim, né? Todo mundo lembrando de lá como um lugar feliz, onde abrir portas para vários artistas, onde as pessoas têm memórias de momentos felizes, né? Pessoas que passam por tantas coisas, né? Eu sabia que eu estava proporcionando para eles um momento feliz ali, onde eles podiam ser eles mesmos, né? E é isso. Vai ficar, que bom que vocês estão fazendo isso para Resgatando poder memórias. guardar, né? A Tribal é muito pedida, gente, até hoje. Todo mundo que te encontra fala, vai voltar com Mas é aquilo, né, gente? Tanta Foi aquilo lembrança ali, boa, né? Foi ali, sabe? Por mais que eu procure um lugar, por mais que, sabe? Foi aquele momento que a gente ciclo, viveu, né? a gente tem que brindar isso, a gente tem que se alegrar por ter vivido isso e que sirva para vocês realmente levarem isso, sabe? Que vocês não merecem menos do que vocês tinham ali, né? Nem o público também, né? Porque hoje em dia você vai nos lugares, é tão maltratado, né? E lá todo mundo era muito bem tratado. Tanto o pessoal do operacional, como as meninas, como os músicos, tanta gente. E isso para mim é maravilhoso, sabe? Por mais que eu tenha me aborrecido com essa parte burocrática, nossa, vocês não sabem como fica o meu coração cheio em saber que todo mundo lá Eu te parabenizo. Você tem um legado na noite LGBT, assim, você mudou a vida de isso. muitas pessoas. Eu te agradeço por tudo que você fez por Pra mim. uma Muito mulher obrigado hétero ainda. por mim, pela minha drag. E obrigado, Lívia. Eu tenho que te agradecer por mim. Eu tô representando aqui, gente, Sim. todas as drags que passaram pela Eu Tribal. sei. E eu falo Sim. por todas. Todas somos muito agradecidas por Sim. tudo que a gente viveu lá. Sim. Muito Eu obrigado. não queria chorar, né? Porque a gente tá falando de momentos felizes. Mas é muita emoção, né? Não dá. É, muita não emoção. dá. Só quem viveu sabe, né? Só quem viveu.